Como ter disposição sexual em plena pandemia? No bloco Isso Melhora a Vida, hoje eu trouxe 3 profissionais para te ajudar a compreender o que se passa na tua mente, que alimentação você pode ter e também, é claro, se você está com o teu coração saudável com tanta emoção nesses dias. Vamos lá, eu tenho aqui o doutor José Vitelli, que é cardiologista, a doutora Ana Flávia, que é nutricionista, e o doutor Eliseu, que é psicólogo. Doutor Eliseu, me fala, por favor, como é que a gente vai ter a cabeça boa no momento desse? Tem muita gente surtando. Olá, Marla, olá a todos, Vitério, Ana Flávia, todos que estão nos assistindo. Então, a gente tem que pensar primeiro que a pandemia ela é uma situação ameaçadora para todo mundo, é uma doença, né? Então, isso gera medo, gera apreensão, gera dificuldade de entender o que está acontecendo, a gente tem pouca informação sobre isso. Isso configura uma situação muito aversiva para todo mundo, né? E diante de uma situação assim, o que acontece? A gente fica um pouco desorientado. O foco da nossa mente, da nossa atenção, ele é todo para a sobrevivência, né? Para a gente se proteger e etc. Né? Então, se isso se prolonga muito, uma coisa é a gente saber que a pandemia vai acabar daqui a 3 meses, né? Outra coisa é uma situação ad infinito, né? A gente não sabe quando vai acabar, isso exacerba a condição de estresse nossa. A gente fica se sentindo sem direção, e um dos sintomas do estresse é a diminuição da libido, né? Justamente porque a gente fica com foco na sobrevivência, em encontrar algum escape da própria situação, né? E isso está relacionado ao medo do contato social também. Quer dizer, diminuir a libido por quê? Porque as próprias condições do corpo são alteradas durante o estresse e na pandemia a gente tem a ameaça do contato social, que é um precursor do contato, da aproximação física e do contato sexual, né? Então, essa diminuição ela é diferente para quem é solteiro, né? Ou para quem é casado, quem tem companheiro, companheira durante a pandemia. Então, a situação varia. Então, as pessoas que não têm companhia, por exemplo, se sentem mais angustiadas, né? Porque às vezes tem a vontade em determinados momentos, principalmente quando vai melhorando a situação de controle da pandemia, né? Quando não vem uma segunda onda e uma terceira, tudo bem, mas quando a coisa vai ficando mais controlável, né? As pessoas tendem a voltar a ter relacionamentos românticos de novo. Mas Agora, como acabar com esse medo, doutor Eliseu? Vai logo no ponto, a gente está curioso aqui para saber. Existe uma forma de acabar com esse medo, com esse estresse? então, a pessoa tem que analisar a situação, né? A pandemia em si, ela é uma situação perigosa, porém, alguns contatos eles têm que ser analisados em relação ao risco também, né? Por exemplo, se a pessoa sabe que ela vai se relacionar sexualmente com alguém que já está imune ao vírus, não tem por que ela ficar com uma crença do tipo um medo total e ficar apavorada naquela situação. Isso é válido para qualquer situação de análise de medo e de insegurança que esteja relacionado, nesse caso, à diminuição do libido. Então, ela tem que analisar a situação, né? Então, por exemplo, com a esposa, às vezes com a esposa diminui a libido porque a rotina da casa está toda alterada. A esposa tem que preparar alimento, ela tem que cuidar da educação à distância dos filhos, ela tem que cuidar dos filhos com mais tempo em casa. Isso gera um estresse que torna o apetite sexual da mãe, no caso, ou da esposa, diminuído. Ah, Né? então uma dica seria, primeira coisa, alinhar a rotina da casa, para restabelecer uma nova Alinhar rotina. essa rotina, aprender habilidades que são necessárias, por exemplo, para lidar com essa nova rotina da casa. Se for possível, pedir orientações sobre como lidar com a questão da educação, envolver a escola mais, né, nessas dicas de como lidar. Isso faz o quê? Com que a situação estressante diminua o potencial aversivo, né, o quanto aquilo incomoda a pessoa, e com isso ela volta a ter algumas funções normalizadas, dentre elas a questão da libido. Ela volta a ter momentos mais românticos com o companheiro, com o marido, e momentos românticos são imprescindíveis como
como antecedentes, como situação, né? A gente fala assim, às vezes o marido tem que conquistar a mulher, né? Desde cedo, né? Desde o café da manhã, né? Às vezes um jantar, né? Especial, às vezes com vinho. O homem também tem que fazer aquela partezinha dele ali, conquistando, já ir falando uma Exatamente. palavrinha carinhosa, já ir dando a dica que mais tarde tem. Então, talvez a pessoa já consegue já alinhar o horário de botar os meninos para Sim, dormir, seria isso. sim, e do ponto de vista da esposa também, ou da companheira, ela tem que separar o que é uma raiva em relação ao marido e uma raiva em relação à situação que ela está vivendo ali, né? De ter que dar conta de filho, ter que dar conta de escola, ter que fazer compra tensa, às vezes, com medo de se contaminar no supermercado. Passou raiva no supermercado, tá lá puto da vida. Ah, desculpa, gente, pela palavra. Exatamente. Mas aí chega em casa e desconta a raiva no marido. Aí como é que. Né? É Então, a verdade, às vezes a estratégia gente. de melhorar a comunicação do casal é importante. Aprender a falar de modo mais amoroso, né? Saber essa separação entre a indisposição gerada por um dia tenso da indisposição gerada pelo companheiro, porque às vezes é aquela história de chutar o gato, né? Quando você está com raiva e estressada, quem sofre é quem está perto, né? E se o marido, numa situação de pandemia, os dois estão ali em isolamento social ou saindo pouco, quem está mais perto um do outro é ele perto dela e ela perto dele. Então isso aumenta a situação de conflito no casal. Ah, Tanto mas que como é que faz para segurar a raiva ou para eliminar a raiva? Eu tô com muita raiva, tô com muita raiva. Aí chega a pessoa na minha frente e vem falar um negócio que não tem nada a ver, entendeu? E aí como é que eu seguro para não falar, poxa, por que você tá falando um negócio essa hora? Eu tô com raiva. uma maneira, ela pode pensar uma maneira de fazer exercícios em casa. E ela pode recorrer a profissionais que ensinam como fazer certos exercícios em casa. Ela tem que avaliar o quanto ela está descansando também disso, né? O quanto o problema dela depende de uma nova gestão dessa situação, né? E, às vezes, separar uma coisa que, às vezes, a pandemia aflorou conflitos do casal, né? Tanto que houve notícia de mais separações, né? Muitas Isso, pessoas procuraram justamente. terapia. Então, a gente tem que separar também se é um conflito já velho do casal ou se é a pandemia, né? E aí, Hum. numa terapia, por exemplo, é uma dica para uma pessoa que não tem condição ou não está conseguindo lidar com a raiva. Às vezes ela dá desculpa até que a pandemia é uma desculpa para um conflito antigo no casal. Então, a terapia ajuda a separar um pouco o que é da história do casal e o que é essa situação estressante da pandemia que levou, inclusive, à diminuição da libido, né? Então, tem que entender um pouco dessa Às história para vezes não tem uma culpar, sementinha ali envenenada que não culpar a pandemia por tudo, porque, por outro é lado, verdade. o isolamento social pode favorecer a aproximação do casal. Então, se diminuiu a libido, pelos dois estarem mais perto dentro de casa, tem que ver como é que é essa história aí desse casal, né? Então, uma dica é refletir sobre o relacionamento, né? Tentar encontrar maneiras de solucionar os problemas que foram gerados com a pandemia, né? Então, ajuda profissional nesse momento pode ser útil, né? Porque o foco em resolver aquela situação tira a pessoa do que é menos importante, né? Então, se tem um monte de criança ali batendo na porta, como é que você vai transar de uma maneira satisfatória, né? E às vezes as crianças às vezes trocam o dia pela noite, né? Às vezes o casal só tem aquele momento ali, né? Eu soube de Essas casos. dicas suas, bem interessantes. Só vamos recapitular aqui para as pessoas gravarem. Primeiro, ter rotina, prestar muita atenção para interpretar se o seu estresse é realmente com a pessoa de casa, da família, ou se é um estresse de fora. Saber compreender também se não existe algo que já estava ali ruim e realmente não tinha como restabelecer mesmo o equilíbrio. E realmente Se essa saber diminuição da lidar com tudo libido, isso respirando. Marla, se essa diminuição da libido já é uma consequência de um estágio avançado, inclusive de depressão, né? Por Olha, causa da interessante. pandemia, né? Porque a diminuição da libido faz parte dos quadros graves de depressão e de estresse. E que dica que você dá para eu identificar se uma pessoa está com depressão ou não? Então,
A depressão é um quadro que dura mais de 2 ou 3 semanas. Então, se esse estado de dificuldade de se relacionar, raiva constante, uma tristeza que se prolonga durante muito tempo, são vários sintomas. Falta de concentração, né? A pessoa perde coisas ou esquece senhas. Então, são sinais de que ela está entrando num quadro grave de depressão e de estresse, né? E começa pelo estresse e na fase final tem sintomas depressivos. Aí a pessoa tem vontade, às vezes, de morrer nos estágios finais, né? Ela não dorme direito, ela tem dificuldade de sair de casa até, né? E aí, se ela estava querendo sair por causa da pandemia, né? Doida para sair, doida para botar o pé na rua, o quadro pode se complicar ao ponto dela não querer mais sair, né? É os quadros mais graves de depressão. Então é Isso aí. importante. Então, você que está aí em casa, fique muito atento, que pode ser que a pessoa que é sua parceira está com depressão. Agora, muito obrigada, doutor Eliseu. Nossa, se eu pudesse, eu Obrigado ficava pela aqui o dia inteiro participação. conversando contigo, mas eu quero ouvir também um pouco sobre a alimentação e quero ver aí como é que a gente pode cuidar aí do nosso coração e da nossa saúde. Doutora Ana Flávia, me conta, existe algum alimento? Obrigada, Marla, pelo convite. Vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente entender é a questão do nosso corpo, né? Muitas vezes as pessoas na pandemia, elas comem além do que deveriam pela ansiedade que estão vivendo, né? Por todos os sentimentos que elas trazem, como o doutor Eliseu mencionou aí. Então, é não ter vergonha do corpo na hora de tirar a roupa, né? Muitas mulheres Ai, mas existe questionam. algum alimento aí que vai fazer dar um gás e a pessoa ficar disposta nesse dia? A gente tem alguns alimentos que a gente pode estar lançando mão, como, por exemplo, o chocolate, a pimenta, a canela, né? São alimentos que possuem nutrientes com propriedades que vão estimular o nosso organismo, né? Aumentando o quê? A produção dos hormônios sexuais e, consequentemente, melhorando a nossa libido. Quem nunca viu em filmes, por exemplo, as cenas de filme, né, que leva a questão sexual, um morango mergulhado num chocolate, né? O morango também é importante nessa situação, porque como o morango é rico em vitamina C e potássio, ele também vai melhorar a circulação ali e vai ficar um alimento afrodisíaco. A canela, por exemplo, que a gente salpica num leite ou em algum alimento que você goste, né? Ela vai tonificar o corpo. Então, estimula também a circulação sanguínea e vai aumentar o desejo aí pelo sexo. A gente pode ainda lançar a mão, por exemplo, de mel, né? O mel, ele estimula a produção também de hormônios sexuais, aumentando esse desejo. O que a gente precisa fazer muita atenção é o exagero. Às vezes fala, vou comer muito morango, muito chocolate para aumentar a minha libido, mel. E não é por aí. A gente precisa manter um equilíbrio alimentar. Então, Aí vai dar um efeito contrário, né? Eu sempre falo, é comer de tudo e não tudo, né? Não é porque eu programei uma noite de sexo que eu vou me entupir de morango e chocolate durante o dia. Não é isso, né? É a gente realmente estar lançando mão desses alimentos no nosso dia a dia para que a gente não fique com a libido abaixo, né? E é justamente a gente estar equilibrando a nossa alimentação para que a gente tenha também os outros hormônios funcionando que vai melhorar a questão da nossa libido. E a criatividade, né? Aí, ó, já falou de morango, de chocolate, nisso daí a pessoa vai. Você pode colocar, por exemplo, né, na cama, você pode salpicar alecrim, por exemplo, né, aqueles alecrins, os naturais, né, da folhinha mesmo. Por quê? O alecrim, ele vai estimular e vai revigorar. Então, ele também é interessante a gente estar usando para combater a impotência sexual. E ele vai soltar aquele cheirinho ali, né, na noite, e que vai ser importante para dar uma estimulada aí. Show de bola, adorei. Já, minha mente aqui já está imaginando muita coisa. Né? Ana Flávia tem uma pesquisa americana que identificaram a citrulina, que é um componente muito presente na melancia, que funciona como um estimulante sexual natural. Isso. Igual ao caso... Não é a melancia a parte vermelha, é a parte branquinha. É a parte branca? A parte branca da melancia é rica em citrulina, porque ela aumenta a oxigenação da nossa mitocôndria.
Ó, Então, bora botar muitas isso no suco, então, pessoas. não só a parte vermelha, né? A parte branca Isso, também. você pode usar Isso. aquela parte branquinha, cortadinha, pequeno, você pode refogar com carne moída, você pode fazer um suflezinho. Ele tem o sabor de um chuchu, tá? Que na verdade chuchu não tem sabor, né? Para muitas pessoas. Mas ele age como um chuchu na alimentação. Doutor José Vitelli, já que o senhor está aí aparecendo, falando de toda uma alimentação afrodisíaca também, me conta como a gente pode fazer isso, já que não resolveu a alimentação, a cabeça ainda está complicada. Tem algum remédio? O Viagra. Viagra, a pessoa pode ir tomando um Viagra, não deu não deu certo um, vamos tomar dois. Dá uma dica aí se remédio para o homem e para a mulher também, tá bom? Porque o homem toma o Viagra e a mulher faz o que da vida? Senta e reza para ver se o negócio melhora? Bom, o Viagra é um medicamento que historicamente começou a ser usado, testado pela Pfizer, que é uma fabricante de medicamentos americana, na década de 90. E, e foi testado principalmente para doenças, hipertensão e doenças cardíacas, cardiopatias. Só que teve uma coisa muito interessante, e foi que o público, né, os pacientes que faziam parte da pesquisa, principalmente pacientes idosos, eles procuravam os responsáveis pela pesquisa porque queriam tomar mais desse remédio. Então, o pessoal ficou meio desconfiado. Por que eles estão querendo, perguntando, voltavam perguntando para saber se tinha mais desse remédio, que eles queriam mais. E foi assim que um dos efeitos a gente pode chamar como um efeito colateral, mas ao mesmo tempo benéfico nesse caso do Viagra, que estava na fase de ensaio clínico, era principalmente aumento da ereção. E no ano 1996 foi apresentado, foi autorizado pela FDA dos Estados Unidos e 2 anos depois começou a ser comercializado. Existem aproximadamente 65 milhões ou mais Então é de sinal que o Viagra pessoas. realmente funciona, então. Funciona, Na hora que funciona. não der certo, eu falo, ó, vamos lá na farmácia, pode comprar que o negócio vai resolver. É assim? O Viagra funciona, só que o Viagra ele é prescrito mais para a população masculina. Eu já tive paciente do sexo feminino usando o Viagra, mas por outros motivos, porque ele pode ser usado também em tratamento de hipertensão pulmonar. Paciente que tem hipertensão pulmonar pode usar o Viagra e tem benefício. No caso das mulheres, quando eu prescrevi para mulher idosa, imagina a cena, né? E ela Paciente disse que com teve a algum efeito? Teve não, algum... assim, melhora a clínica, mas no caso o Viagra, ele é mais usado principalmente como tratamento da disfunção sexual, né? Para melhorar a ereção no sexo masculino. No caso mas tem bons resultados, só que precisa de algumas orientações. Principalmente cuidado com algumas cardiopatias, porque paciente que é assintomático, não tem um acompanhamento regular com cardiologista e pode ter algumas complicações, né? E se Por tomar conta do... dois? Isso é o que eu estou te falando. Isso vai depender isso vai depender da resposta cardíaca, da reserva cardíaca que o paciente tem. Então, se um paciente tem alguma doença cardíaca, se ele tomar uma dose alta de medicamento, lembrar que a diferença entre remédio e veneno é simplesmente a dose. Então, se Mas a você dá pessoa uma precisa dose fazer algum alta, exame, ela já pode ir lá na farmácia e comprar o Viagra? não, o Viagra precisa de prescrição médica
e precisa também, logicamente, de uma avaliação prévia pelo médico, né? Se ela tiver Geralmente, problema cardíaco, ela pode tomar Viagra? depende do problema cardíaco. Então, o tratamento, igual a medicina, na medicina 2 mais 2 não é 4. Então, um medicamento que seja benéfico para você não necessariamente pode ser bom para a Ana Flávia, porque os Então, o Viagra tratamentos resolve, mas é bom fazer um resolvem, exame antes correto, com seu Lembrando, médico, hein, correto. para doutor ver se também, Xavier, para ver Sim. também se não tem outro às vezes a pessoa tá ali com indisposição sexual, não é nem por conta de às vezes é um problema de estresse, né, doutor Eliseu? Às vezes eu ia melhorando, falar, só fazendo uma lembrando terapia que vai resolver também, né? e a resposta sexual, a ereção, por exemplo, no caso dos homens, é um processo muito complexo, né? Não é só sangue sendo bombeado para o pênis. Existe toda uma relação muito ampla, muito complexa. Tanto que alguns pacientes que usam Viagra relatam que é como se o pênis não fosse deles, uma desconexão, né? Uhum, Quando eles usam de modo indiscriminado, né? uhum. Isso fala exatamente da necessidade de conectar a cabeça de Com cima, certeza. lembra aquela história, com a cabeça de baixo, né? Uhum. Porque se Muito uma boa essa. direção e a cabeça de baixo está funcionando de modo artificial, via remédio, essa desconexão entre o indivíduo quanto pessoa e o funcionamento do corpo acaba ocorrendo, né? E aí fica uma relação sexual não plena, não satisfatória, né? Do ponto de vista afetivo e amoroso, né? E a Correto. mulher? Porque eu nunca ouvi falar de Viagra feminino. Como é que a mulher faz, né, doutora Ana Flávia? Tá aqui, né? Só falando do homem, só falando do homem, remédio para o homem. Agora, remédio para mulher, nada. Vamos sentar e rezar. Doutor Bom, Zé no Viterbo, se Fala chega caso, uma muito da mulher lá no seu cabeça, né? consultório, existe algum remédio? Claro que a gente também vai ficar fazendo propaganda, né, gente? Já sim. fizemos muita propaganda do Viagra. Ó, Viagra, patrocina aqui o canal. Mas e a mulher? Como fazer a mulher quando ela não está resolvendo, a cabeça não está resolvendo? Existe um remédio para estresse, para ansiedade, alguma coisa assim? Principalmente tem que começar considerando o posicionamento que Eliseu falou. Partir da mente, às vezes tem distúrbio psicológico que pode estar atrapalhando. E depende também da idade da paciente. No caso do sexo feminino, pacientes já de uma idade a partir dos 50, 60 anos, começa o processo de pré-menopausa e também da menopausa. E isso implica um declínio das concentrações de hormônio, principalmente progesterona e estrogênio, que tem além de facilitar todo esse processo de melhora da pele, de também melhora da libido, eles têm um efeito cardioprotetor. Então, a partir dessa idade, você vê que a incidência de doenças cardiovasculares na mulher aumenta, principalmente porque esses hormônios funcionam como cardioprotetores. E a partir desse momento, se ela perde esse declínio, começa a ter uma incidência maior de doenças cardiovasculares, perde também esse apetite sexual e isso tem também uma implicação, porque o hormônio não só tem a ver com resposta, não está relacionada apenas com questões sexuais. Esses hormônios têm implicações também no metabolismo ósseo, A tireoide, né? também na tireoide, e muitas outros sistemas do organismo. Então, em resumo, indo ao ponto, como a mulher pode fazer? Por exemplo, se as mulheres dessa idade, que já estão na pré-menopausa, na menopausa, estão com diminuição da libido, o ideal é o quê? Consultar o ginecologista, se ela tem alguma contraindicação, então, evitar a reposição hormonal, mas nesses casos, geralmente, a reposição hormonal ajuda bastante. E caso não possa usar, por ter, por exemplo, um histórico familiar de câncer de mama, de endométrio, de ovário, que não pode fazer uso desse tipo de hormônios, então ver algumas
terapias alternativas sugeridas pelo especialista. Maravilhoso! Olha, altas dicas aí de alimentação aí que a doutora Ana Flávia, a doutora José Vitale já falou que o Viagra funciona e que as mulheres às vezes estão precisando de reposição hormonal. E doutor Eliseu já deu altas dicas aí de como a gente pode se comportar e até interpretar os nossos pensamentos disfuncionais para evitar aí conflitos e perca de libido. Gente, muito obrigada. Agradeço muito a participação de vocês, esses 3 profissionais maravilhosos que estão com um projeto muito bacana, que é o ProBem, que é o programa de autogerenciamento do estresse, que trabalha a pessoa como um todo. Por isso que eles sabem dar dicas chaves aí de como você pode melhorar a tua mente, tua alimentação, o teu corpo e o teu coração, uma pessoa completa. Adorei, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Adorei. Espero que isso tenha ajudado você. E se você gostou, compartilhe. Dê essas dicas para quem você ama também. Quem sabe vocês podem restabelecer aí esse fogo, essa chama do amor e voltar a ter mais carinho. E, como se diz, quando o amor vem, muita coisa vem também, mas tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar a alimentação, tem que trabalhar também o nosso coração como um todo. Porque tem ao nosso lado uma pessoa humana que tem problemas como a gente. Fique atento, pode ser uma depressão que essa pessoa tem. Gratidão de coração, adorei. Porque justo para mim é assim, né, gente? Bom para vocês e para mim. Até breve.